Fala professor, fala professora, feliz 2025, que bom, começamos um ano já bem diferente dos anos anteriores. Este vídeo é para você que vai fazer o concurso para Magé, isso mesmo, o concurso da área de educação é o nosso concurso, né? O concurso para professor 1, professor 2, concurso magistério, um grande concurso, 1.500 vagas, mais o cadastro reserva. Realmente é um presente de 2025 para todos nós da área de educação e o vídeo é para nós, é para mim, é para vocês, tá certo? Longe de ser uma análise do edital, é simplesmente tocar nos pontos importantes, aqueles pontos que para nós que vamos prestar o concurso, repito, são extremamente pontuais, são importantes. E é bom que nós saibamos, para que, até porque o concurso é iminente, né? Está para acontecer a qualquer momento, nós vamos saber data, horários, porque nós temos mais de um, enfim, temos um roteiro a seguir, estou com o meu roteiro aqui, para não me perder. Vamos então a ele. Bom, finalmente a espera acabou, né? Foi publicado o edital do concurso público para professores em Magé, Rio de Janeiro. Se você está se preparando para o concurso de professor 1, professor 2 e especialista, bom, essa é a sua oportunidade e esse é um vídeo feito especialmente para você, tá certo? Muito bem, nesse vídeo nós vamos falar sobre as principais informações desse concurso. A primeira coisa que nós precisamos saber são as informações gerais. Por exemplo, qual é o status do concurso? Edital publicado, todos nós sabemos disso. Número de vagas, como eu falei agora há pouco, são 1.500 vagas mais o cadastro reserva. Agora, os cargos, né? Obviamente para professor, professora, a banca nós já sabemos que é a IAN, né? Uma banca bem tranquila, pessoal. A IAN é uma banca bem tranquila, para quem conhece, daqui a pouquinho nós vamos falar sobre ela. Bom, requisitos: nível médio ou nível superior, né? Ou professor 1 ou professor 2, para esses cargos. Agora, os vencimentos, muita gente pergunta, né? Os vencimentos, está lá no edital, é só você abrir o edital, se não me falha a memória, acho que são 74 páginas, não tenho certeza agora. Vencimentos 2.163,17 e 2.189,45, ou seja, professor 2 e professor 1, nível médio, nível superior. Ok? Até aí, tranquilo? Muito bem. As inscrições, elas começaram em 20 de dezembro, agora pertinho, né? E dia 27 de janeiro de 2025, elas chegam ao final. Então procurem se inscrever o mais rápido possível, não deixe para a última hora. O pagamento da taxa, bom, o pagamento da taxa, que é até o dia 28, né? É algo que você não pode esquecer, preste bem atenção disso, porque tem muita gente que se inscreve e não paga a taxa. É exatamente isso que eu estou falando, tá bom? A data da prova foi marcada para o dia 9 de fevereiro, dia 9 de fevereiro, ou seja, temos aí pouco mais de um mês, está muito em cima, nós precisamos nos preparar de verdade. Bom, vamos dar uma olhadinha no cronograma. Eu trouxe aqui o cronograma para vocês. Nós tivemos a publicação do edital, que foi no dia 20 de dezembro. O início das inscrições, eu já falei, foi dia 20 de dezembro, com final em 27 de janeiro, né? E 28 é o prazo máximo para pagamento. Não esqueça disso. O cronograma previsto pela IAN começa exatamente com a publicação do edital, como deve ser, início das inscrições, término das inscrições, como isso tudo já foi falado, eu não vou repetir aqui,
né? Mas eu trouxe o cronograma todo, ele todo particionado para você, para que você possa, no seu computador ou de repente no seu celular, ver com bastante nitidez, com bastante clareza, quando você tiver tempo. Não deixe para a última hora, tá bom? Agora, as principais informações sobre o cronograma eu vou falar aqui para você. Nós vamos ver que no dia 9 de fevereiro é o ápice, né? É aquela informação que não pode ficar de fora. A gente tem que estar o tempo todo falando. Gente, dia 9 de fevereiro, a data é importantíssima, é a nossa prova. Nós temos ainda, dentro desse edital, duas coisas bem importantes. Preste atenção. No dia 5 de fevereiro, né, nós teremos o edital de convocação para a prova objetiva. E no mesmo dia 5, são 2 atos aí. Nós vamos ter o edital de convocação e, obviamente, junto a isso, os locais e os horários de aplicação da prova objetiva, que serão 2 horários, tá? Preste bem atenção a isso daí. Uma coisa bem importante é que no dia 28 de fevereiro, nós vamos ter 2 atos aí, 2 atos administrativos, é isso mesmo. No dia 28 de fevereiro, fique atento a isso, nós vamos ter, primeiro, a homologação do concurso, segundo, a convocação dos candidatos. Ah, professor Ricardo, mas o que é homologação? Bom, como eu disse, haverá 2 atos administrativos. A gente tem de prestar bem atenção a isso. A homologação nada mais é do que a confirmação oficial do concurso, tá certo? Ou seja, a confirmação oficial dos resultados do concurso. Bom, e para que serve essa homologação? Bom, primeiro, ela formaliza o concurso, ela inicia o prazo de validade, ela autoriza a convocação dos aprovados e, além disso, como ato administrativo, ela confere transparência, publicidade e mais, ela garante a segurança jurídica do concurso. Então, a homologação é algo bastante importante e não esqueça, vou repetir, isso acontece no dia 28 de fevereiro, 2 atos, portanto. Agora vamos falar da distribuição das vagas. Bom, para professor 2, que é o professor de educação infantil, né? Infantil ao 5º ano, nós vamos ter aí, bom, habilitação mínima exigida. É a formação em nível médio, na modalidade normal, ou curso normal superior, ou curso superior de licenciatura de graduação plena. Vencimento básico do professor 2, R$ 2.163,17 para 22 horas e meia, um total de 900 vagas, gente, é muita vaga, 900 vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Agora, tem muita gente falando assim, ah, professor, mas espera aí, 2.163, gente, calma, né? Há quem diga, só você consultar aí a internet, há quem diga que está descrito no plano de cargos, carreiras e salários mais de 20% de regência, ou seja, em cima do nosso salário base. Ou seja, não vai ser só aquele salário que você está lendo aí no edital, nós vamos ter esse adicional de 20% de regência. Além disso, olha, depois de 3 anos, se você tiver uma pós, um mestrado ou o doutorado, esses índices, eles podem melhorar ainda mais um pouco, né? Pode ter, o que eu quero dizer, pode ter alguns acréscimos, é isso. Eu peço que você leia atentamente, olha, vou falar bem devagar, leia atentamente o plano de cargos e salários do magistério, inclusive a banca IAN, ela disponibilizou isso no site dela, no site do concurso, dá uma olhadinha lá. Eu vou deixar o link do site oficial da IAN aqui para você, basta você clicar que você vai direto lá para o site oficial, tá bom? Nível superior, para professor 1, artes, R$ 2.189,45, 16 horas semanais, e nós temos aí 50 vagas imediatas, mais o cadastro reserva. Ensino superior completo,
com licenciatura plena em artes ou outra graduação, obviamente correspondente às áreas específicas da grade curricular, né, pessoal? Professor de ciências, salário mesmo, 16 horas e 65 vagas mais o cadastro reserva. Professor de educação física, né? Professor 1, educação física, salário mesmo, idêntico, 289,45, 16 horas também, só que 20 vagas imediatas mais o cadastro reserva. O professor 1, especialista em educação, curso superior de graduação em pedagogia ou licenciatura em qualquer área, com pós-graduação específica, mais 2 anos de experiência comprovada em atividades docentes. Salário R$ 289,45, 16 horas e 80 vagas imediatas, mas o cadastro reserva. Tem gente que coloca nos comentários assim, professor está com o olho torto, né? Não, porque eu estou olhando o roteiro aqui para você, sabendo que eu estou lendo, que eu estou informando para você, tá bom? Então, às vezes você me vê desviando o olhar, isso é normal, além do roteiro que eu trago aqui comigo, tá bom, pessoal? Professor de geografia, 65 vagas imediatas mais o cadastro reserva. Além disso, professor de história também foi contemplado com 65 vagas imediatas mais o cadastro reserva. Professor de inglês, 35 vagas imediatas mais o cadastro reserva. Muito bem, professor de matemática, olha só o pulo que vai dar aí de vagas. 110 vagas imediatas, mais o cadastro reserva, pessoal. É muita vaga, né? A Prefeitura de Magé está de parabéns por esse curso, né? Se abre alas logo no início do ano, muito legal para todos nós, né? Merecidamente. Professor de português, aí é a minha área, estou rindo à toa, 110 vagas também imediatas, mais o cadastro reserva. Agora, quanto à validade do concurso, bem devagar, vamos lá. Veja, se você der uma olhadinha no item 1.12 do seu edital, olha só, o prazo de validade deste concurso público será de 24 meses, ou seja, 2 anos, a contar da data de publicação da sua homologação, que a gente sabe que é o quê? Dia 28 de fevereiro. Lembra que eu acabei de falar? Que são 2 atos ali? A homologação e a convocação, é isso. Então, muito importante, a partir dali, nós vamos ter 24 meses de validade desse concurso. A prova objetiva, ela é eliminatória e classificatória para todos os cargos, certo? Muito bem. Prova de títulos, ela é classificatória, nível superior. Ela é classificatória, ela não é eliminatória. Se você não tiver título, vão te eliminar. Obviamente que não. Ela é apenas classificatória. Tudo bem, então? Vamos prosseguir? Da prova objetiva, o que nós podemos falar da prova objetiva? A estrutura da prova. Vamos falar sobre a estrutura da prova. Nível médio, tá? Vamos falar primeiro do pessoal nível médio, tá? O professor 2. A estrutura da prova. São 30 questões de 4 alternativas, né? Com 4 alternativas. A estrutura para nível superior, também 30 questões, 4 alternativas. Até aí, tudo bem, tranquilo? Vamos para a pontuação agora. Nota máxima, 100 pontos e a nota mínima, 50 pontos. Isso não quer dizer, eu vou fazer 50 pontos e eu estou com o meu pé lá dentro. Não, não é isso não. Porque você pode passar, ser aprovado, porque é o mínimo, a nota mínima são 50 pontos, mas você de repente não está dentro do número de vagas. Preste bem atenção a isso. Então não fique
com aquele pensamento, eu vou fazer o mínimo. Não, você vai fazer o máximo, tudo bem? O que mais? O tempo de prova são 3 horas, gente, bem light, bem tranquilo. 3 horas dá perfeitamente para fazer uma prova da banca IAN. Como eu disse, prova tranquila, uma banca bem tranquila, dá para dentro de 3 horas você fazer a prova da IAN. A questão do horário, eu falei anteriormente, né? Eu ia explanar mais um pouquinho a respeito disso. Preste atenção, se você for fazer para professor 1, ou seja, nível superior, né? Artes, ciências, educação física, geografia, história, português, matemática, inglês, enfim. Se você for fazer para professor 1, é pela manhã, entre 9 e meio-dia, a aplicação da prova. Não, professor, eu vou fazer para professor 2. Ok. Se você vai fazer para professor 2, aí é na parte da tarde, das 2 às 17, das 14 às 17 horas, ok? Então, assim, bem tranquilo. Olha, é um concurso que é um presente, é um maná, é um presente dos deuses. Agora, vamos falar um pouquinho das disciplinas cobradas nessa prova para professor 2, tá bom? Pessoal do nível médio, os colegas de nível médio. Vamos lá, primeiro, língua portuguesa, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Gente, dá uma olhada nesse quadro, olha bem para esse quadro. O número de questões de língua portuguesa são 10, legislação municipal são 5, conhecimentos pedagógicos são 5 e conhecimentos específicos são 10. Só que, se você olhar para a coluna ao lado, o valor por questão. Gente, conhecimentos específicos são 6 pontos por questão. Olha isso. É muita coisa, é muita coisa. Então, você sabe que você tem de prezar mais por conhecimentos específicos. Não é que você não vai estudar para as outras disciplinas, mas você já sabe que conhecimento específico, só conhecimento específico, é mais da metade da prova, ok? Conhecimentos pedagógicos, 3 pontos, língua portuguesa, 2 pontos, isso por questão. E legislação municipal, apenas 1 ponto. Dá para você fazer tranquilamente, ok? E aí, como eu falei anteriormente, pontuação máxima 100, pontuação mínima 50. E é óbvio que você é professor focado daqueles colegas assim muito bons que estavam esperando essa oportunidade há muito tempo, e não vai marcar bobeira, né, professor? De fazer 50 pontos. Eu sei que você vai atingir a nota máxima. Para nível superior, a coisa muda um pouquinho, né? Nós temos as mesmas disciplinas, língua portuguesa, legislação municipal, conhecimentos pedagógicos, conhecimentos específicos. Agora, o número de questões, nós vamos ter 10 questões de língua portuguesa, 10 questões de legislação municipal, 5 de conhecimentos pedagógicos e 15 de conhecimentos específicos. Mas veja bem o valor por questão. Nós temos 4 pontos em conhecimentos específicos e 4 pontos em conhecimentos pedagógicos. Língua portuguesa e legislação municipal ficaram apenas com 1 ponto por questão. Então, essa prova ela já muda um pouco o quadro, a situação. Você já nota que para o professor 1, professor de nível superior, ele tem de prezar mais por conhecimentos pedagógicos e conhecimentos específicos. Bem, já na prova de títulos, para você, obviamente, que está fazendo para nível superior, professor 1, dá uma olhada comigo nesse quadro, nessa tabela. Veja, do lado esquerdo, doutorado, mestrado e especialização. Nós temos uma pontuação aí, tá? Máximo de títulos, denominação do título, doutorado, o máximo é 1, ok? Pontuação 5, mestrado, máximo de títulos, 1 também. Pontuação 3 e especialização, um certificado de conclusão, diploma histórico escolar de pós-graduação, na área específica do cargo, com no mínimo 350 horas. Observe bem isso aí, professor. Você também pode apresentar o máximo de um título e pontuação 2.
ok? Totalizando aí 10 pontos. É lógico, vou deixar bem claro, vou repetir, que isso daí não elimina você caso você não tenha o título. Apenas te classifica. Quem tem título tem aí até mais 10 pontos à frente do outro colega, ok? Vamos prosseguir. Bom, sobre o conteúdo programático, vamos dar uma olhadinha com bastante carinho. Eu vou ser um pouco mais rápido, mas nós precisamos falar com bastante carinho 1 ou 2 pontos aí sobre esses conhecimentos específicos. Veja, língua portuguesa, que é a minha área, né? Professor 2, o que eu vejo aqui nesses 11 tópicos é basicamente o que cai na maioria das bancas, né? Língua portuguesa, tanto a parte de sintaxe quanto a parte de morfologia, alguns pontos ali bem interessantes. Quem conhece a banca IAN sabe que é bem tranquila, as questões são bem tranquilas, mas caso você tenha alguma dificuldade, né, é bom que você leia primeiro como um todo esses tópicos, né? Repito, é um conteúdo basicamente que cai em todo o concurso, né? Mas nós temos aí a divisão entre morfologia e sintaxe. E uma das coisas que eu sempre oriento aos colegas é o seguinte: estude muito a parte de sintaxe, de coordenação e subordinação, classificação dos períodos, né, simples, composto, a parte de concordância e regência, tanto nominal quanto verbal, a crase, que para alguns tem um certo grau de dificuldade, né, esse fenômeno que é a crase, estude. Enfim, se eu for falar sobre todos os tópicos aqui, para mim, todos eles, obviamente, são importantes. Então, não deixe de estudar ortografia, né? A banca gosta muito disso, né? Ortografia, acentuação, pontuação, a parte de colocação pronominal, próclise, ênclise, mesóclise. A mesóclise, que a gente sabe que está em desuso, mas principalmente porque ela é usada somente com o futuro do pretérito e o futuro do presente. Então, cabe aí o colega ter esse cuidado, esse olhar bem cirúrgico em cima do conteúdo de língua portuguesa. Agora, a parte de legislação municipal, que eu queria deixar bem claro lá atrás, eu esqueci de falar. Legislação municipal, veja, ela se divide, na verdade, em 3 partes. Primeiro, a Lei Orgânica do município de Magé, o Estatuto dos Servidores Públicos do município de Magé e o Regimento das Unidades Educacionais, que é o Decreto 3793/2024. Quer dizer, é um regimento bem atual, bem recente. Então, esses 3 tópicos, eles formam a legislação municipal. Ok? É bem tranquilo, procure estudar. Agora, na parte de conhecimentos pedagógicos, quem conhece a banca IAN, né? Muita gente me pergunta assim: professor Ricardo, mas quantos anos tem a banca IAN? Ora, a banca IAN, que eu saiba, né? Posso estar falando aqui uma grande besteira, mas o que eu saiba e que eu lembre, 2012 por aí, nasce a banca IAN. Então, nós estamos em 2025, 2012, né? 13 anos de banca. Então, quem conhece a banca IAN sabe que a banca IAN, ela trabalha muito com lei, ela trabalha muito com EDB, BNCC, a gente sabe disso, é uma banca que trabalha necessariamente com lei. E aí o que acontece, para minha surpresa? Eles colocam aí 16 ou 17 tópicos, se não me engano, de legislação educacional. Quer dizer, onde a banca IAN tem essa tradição? Ela não tem. Então, a gente tem que observar esses 2 aspectos. Continue estudando as leis. Repito, ela é uma banca que trata de leis, mas ela incluiu aí 17 tópicos, se não me engano, né? Dá para a gente ver aqui, você está vendo melhor do que eu, inclusive. Trata de a parte de legislação educacional dentro de conhecimentos pedagógicos.
Agora, nesse edital a banca, ela meio que inovou, eu não sei se você que é colega percebeu isso daí. Eles estão cobrando história da educação, tendências pedagógicas, Vygotsky, Piaget, tudo isso leva a crer que a base dessa prova, ela continue sendo a legislação. Mas você não deixe de estudar os demais tópicos, tá? O que deve cair é a parte da pedagogia comum, né? A filosofia da educação, né? Vamos dar uma lidinha ali. A questão da interdisciplinariedade, a psicologia, a didática, a legislação que nós conhecemos da IAM como tradição, vou pontuar mais uma vez. Ela abrange do tópico 37, que é justamente a LDB, né, a Lei Federal 9394 de 1996, ao tópico 48, que, se não me falhe a memória, o tópico 48 é a Base Nacional Comum Curricular 2018, né, que é a Lei 13.005 de 2014, BNCC. Né? Então, acho que eu tô dentro disso daí, não estou falando besteira. Muito bem. Ou seja, eles incluíram do tópico 1 ao 36 os métodos de alfabetização. Provavelmente, muito provavelmente, eles vão cobrar aquelas ideias construtivistas da professora Emília Ferreiro. E não tem como não falar da professora Ana Teberoski, né? Que as duas, né? A gente fala da professora Emília Ferreiro, não tem como dissociar da professora Ana Teberoski. As duas, infelizmente, falecidas em 2023, né? Uma em março, se eu não me engano, a outra em agosto, alguma coisa assim. É muito interessante as histórias das duas, são verdadeiros ícones, né? Desde a década de 70. Bom, enfim, são verdadeiras referências, né? Quando a gente fala de alfabetização, não tem como não falar da professora Emília Ferreiro e não tem como falar da professora Ana Teberoski. Eu lembro desse livro que eu coloquei aí, A Psicogênese da Língua Escrita. É bem interessante, eu fiz eu pontuei isso aqui, que foi uma obra que ela transformou a forma de compreender a alfabetização das crianças. E eu sou apaixonado por alfabetização, né? É muita emoção. Então eu fiz questão de fazer referência a elas duas, mantê-las aí vivas, né, nas nossas mentes. E que a banca IAM, ela ama. Então, com certeza, deve cair alguma coisa a respeito e você, professor, deve considerar isso. O professor 1, nível superior, nós temos aí língua portuguesa, para todos os cargos, a mesma coisa, tá, pessoal? Bom, segundo lugar, né, a legislação municipal é a mesma para todos os cargos, conhecimentos pedagógicos, mesmo para todos os cargos, como nós podemos ver aí no edital, tá certo? Conhecimentos específicos ainda, né? Professor de artes, aí temos ciências, professor de educação física, especialista em educação, professor 1 geografia, história, inglês, matemática e português, que aí é com a gente aqui. Disciplina da casa. Tá bom, gente? Bom, olha só, eu espero ter ajudado de alguma forma a todos vocês. Me coloco à disposição para qualquer coisa, vai ser um prazer ajudar meus colegas, tá bom? Eu tenho aí minhas redes sociais, você pode me encontrar pelos dois perfis, tá bom? Do Instagram, que é o @CPPToficial e o @RicardoFeitosa22. O meu celular é direto comigo aí, o 219-8417-5853. E para aqueles meus queridos professores que um dia queiram vir ao município de Teresópolis, né? Aí está o endereço do CPPT, no coração da cidade, no centro da cidade. Vai ser um prazer recebê-los. É só agendar. Professor, eu posso ir dia tal, tal hora?
a gente vai te receber aqui com o maior carinho, o maior prazer, aquela água gelada e um cafezinho, obviamente que também vai ter, além do carinho e a consideração por todos vocês. Eu fico muito feliz, de alguma forma, poder ter ajudado. E aqueles que pensarem assim, professor, eu moro longe, moro bem distante do município de Teresópolis, o estado do Rio de Janeiro são 92 municípios, eu não tenho condições de ir aí, mas eu gostaria de aprender isso especificamente, que eu tenho dificuldade, ou queriam informação. Para isso existe o mundo da internet. Eu atendo você, aulas online, aulas particulares, mentorias, consultorias, algo que você queira, envie um e-book para você, para o seu e-mail, tá certo? Grande abraço. 2025 é um ano de vitória e um ano da vitória. É um ano da nossa vitória. Família, forte abraço. A vida é dura para quem é mole. Se você quer moleza, mastigue água.